já escutou por aqui essa frase? Pessoas deixam líderes, não empresas. Pois é, as pessoas estão deixando cada vez mais os seus empregos voluntariamente, em nível, gente, recorde aqui no Brasil. E entre os principais motivos estão culturas tóxicas, falta de reconhecimento e o que a Forbes também chamou de uma liderança decepcionante. Você está entendendo melhor essa história? Está se identificando com ela? Para engajar pessoas, a gente tem que investir na formação de líderes inspiradores e capazes de mentorar e também engajar os seus times em prol de um mesmo propósito, e não fazê-los, jogar ali a bandeira e pedir para ir embora, né? Dan Porto conversa agora com a gente, ele é sócio-diretor e head de coaching da Crescimento. Dan, bem-vindo por aqui. Obrigado, Paulo. Um prazer estar aqui falando de um tema tão relevante, já que a gente está tendo essa debandada de gente, né? Vamos olhar para as causas disso e tentar encontrar soluções. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Vamos começar, então, tentando dissecar o que está por trás desses números. O que está acontecendo? O que explica essa onda de demissões aqui no Brasil, mas também em todo o mundo? Pois é, esse é um fenômeno que não é um privilégio do Brasil. A gente viu isso acontecer antes nos Estados Unidos, né? E lá eles cunharam o termo até Great Resignation, que a gente acabou traduzindo aqui para o Brasil de grande renúncia. E, sem dúvida, essa renúncia tem alguns fatores, né? A gente, depois da pandemia, teve a possibilidade de ressignificar um pouco como é que a gente está levando a nossa vida, né? Até conectando um pouco o trabalho com a vida pessoal, porque a gente, no home office, teve a condição de entender como é que isso funcionava, e a gente percebeu que algumas coisas não dão certo, mas tem outras que dão muito certo, né? E uma das coisas que eu acho que ficou muito clara é a autonomia, a questão da gente poder decidir um pouco mais sobre o nosso tempo, decidir um pouco mais sobre como é que a gente quer lidar com a nossa agenda. E aí, quando a gente olha para o nosso trabalho e a gente tem um ambiente que não permite que a gente faça isso, a gente percebe que tem aí uma desconexão. E a grande verdade é que o que a gente acabou passando na pandemia trouxe um outro senso de urgência para nós. Então, se eu estava trabalhando num lugar que eu não via propósito, que eu não me conectava com o que eu fazia, ou se tinham pessoas ali, principalmente o meu líder, ou a minha líder, que eu não sentia que estava ali para apoiar o meu desenvolvimento, para apoiar um olhar de carreira mais flexível, eu comecei a olhar para isso como, será que vale a pena? Acho que a grande pergunta é, será que vale a pena só em função daquilo que eu tenho que manter a minha sobrevivência, viver dessa forma? Então, as pessoas meio que olharam para suas prioridades e pensaram, olha, acho que é a hora de eu tomar uma decisão. E isso acabou acontecendo de uma maneira, assim, é fácil a gente perceber, porque quando a gente olha as demissões no Brasil, elas vinham aumentando até 2020. Era um gráfico ascendente. Em 2020, elas deram uma queda muito grande, porque a gente entrou na pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer. Aí, a partir de 2021, 2022, o número de demissão dobrou, exatamente porque esse senso de urgência se exacerbou. Então, aqui eu estou falando de algumas possíveis causas, né? Uma série de fatores, mas eu acho que aqui tem os principais. A gente acabou aprendendo sobre qualidade de vida um pouco nessa pandemia, né? Para quem teve principalmente a oportunidade de ficar mais em casa, muitas pessoas nesses 2 anos trabalhando dentro de casa acabaram mudando até o local onde moravam, né? Acabou ficando pequeno demais, ou tinha a alternativa de morar num lugar mais afastado, gastando o mesmo dinheiro, e não fazia isso justamente porque tinha que pegar um trânsito ou precisava de um transporte público. E aí, quando você tem essa mudança, voltar atrás é muito difícil. Tem esse lado, né? A gente não tem como fugir disso, tanto que tem gente pedindo demissão porque não quer voltar para o trabalho físico de jeito nenhum. Mas tem o outro lado, que é a liderança. Ela pode ser tóxica, ela pode contaminar um ambiente inteiro, não apenas um colaborador, mas toda uma equipe. A partir do momento que a gente tem ainda lideranças desta forma, infelizmente, não só no Brasil como no mundo todo, qual que é o papel, então, dessa liderança? Quanto por cento ela pode ter de culpa aí por algumas dessas demissões? E identificando que esse é o problema,
como agir para tentar mudar? Ou a própria liderança, né, falando com esse líder, ou então trocando de nome mesmo, porque senão o barco pode afundar, né? Pois é. O Instituto Gallup, ele percebeu que, fazendo uma pesquisa, 63% dos motivos de saída das pessoas não estavam relacionados com remuneração e benefício. É óbvio que quando a gente está num contexto, que é um contexto agora até de retorno, né? Porque a gente tinha muito projeto engavetado, a gente teve muita coisa que foi meio que deixando ali em compasso de espera para que a gente pudesse voltar. E à medida que a gente faz isso, a gente olha para o mercado, já que existe uma grande renúncia, pessoas que estão aí pensando se elas querem ou não continuar naquele mesmo trabalho, isso faz com que haja uma inflação de talentos. Então, as pessoas que estão empregadas e que querem se manter naquele lugar, sem dúvida, agora elas têm uma condição de receber mais exatamente por causa dessa inflação. Mas o que a gente vê, principalmente, é que mais de 60% das pessoas estão saindo, não é porque estão recebendo uma oferta de remuneração ou benefício melhor, mas sim porque está faltando alguma coisa onde elas estão. E aonde elas estão, que a gente pode falar que é um ambiente que tem uma cultura tóxica, é composta por pessoas que formam essa cultura, né? A cultura, ela não existe sem os comportamentos dos líderes que a compõem. Então, quando a gente olha para esses principais motivos dentro desses 63%, a gente tem esse tal do líder decepcionante, né? Ou do líder de comando e controle, que a gente ouve muito, né? Que é autoritário, que coloca muito a sua forma de fazer, para que as pessoas tenham que fazer exatamente como ele fazia, ou que simplesmente microgerencia as pessoas, né? Que não confia, porque à medida que a gente teve que ficar isolado, parece que eu não tenho mais controle do que as pessoas estão fazendo. Então, tudo isso, dentro de um contexto onde eu estou com senso de urgência maior, estou pensando um pouco mais o que é importante para mim, faz com que a conta não feche no final do dia, né? Então, esse líder, que a gente pode dizer old school, né? Esse líder que, acho que você falou bem, né, Paula? Talvez a gente nem possa chamar de líder, né? Talvez a gente possa chamar mais de um gestor, né? E eu não estou aqui falando que ser gestor não é bom. O problema é só ser gestor. Para ir para outra parte da sua pergunta, que é que tipo de líder a gente tem que ter, né? Porque se eu tenho um líder que está ali só fazendo gestão, né? Ou seja, só preocupado com os números, né? Que não vê as pessoas como alguém que tem necessidades, alguém que precisa de cuidados e que, principalmente dentro de um contexto onde a gente teve que lutar pela sobrevivência e pelo pertencimento, essas pessoas têm que ser cuidadas, né? Tem que haver ali um olhar de como é que eu estou me sentindo. Sem dúvida, esses líderes, eles não têm, eles não conseguem fazer com que as pessoas sintam que ali é o lugar. E aí a gente pensa, que tipo de liderança, então, a gente está buscando? Em primeiro lugar, uma liderança que está muito atenta às chamadas human skills, né? Às vezes a gente fala de hard skills, que são aquelas competências mais técnicas, tipo planejamento, administração de tempos, e as soft skills. Eu não gosto muito desse termo, e eu ouvi a primeira vez o Simon Sinek dizer que a gente não deve falar soft skills, mas a gente deve falar human skills, né? Que são habilidades ligadas ao humano, ao relacionamento humano. Então, líderes que se preocupam mais com empatia, com como é que eu vou me comunicar com o meu liderado, a minha liderada, de uma forma que ele entenda melhor, ou seja, sintonizando um pouco mais a nossa forma de comunicar. Um líder que ele, no começo da reunião, pergunte como é que você está e que de verdade queira ouvir como é que você está, né? Não está ali só perguntando simplesmente para cumprir tabela, né? Ele está realmente perguntando o que ele quer saber e a partir daí ele pode agir de uma forma ou de outra, porque ele vai tentar amenizar um pouco o que você está sentindo. Então, esse líder, eu diria que se ele não é um líder decepcionante, ele é um líder mais, eu gosto de chamar de um líder mentor. Paulo, líder mentor
é aquele que ele engloba 3 mentalidades. A primeira mentalidade é a do gestor, né? Aquele que controla, aquele que faz junto e que olha para os indicadores. Então, de novo, eu estou falando que isso é bom, só isso é ruim. Ele também tem a mentalidade do líder, que é aquele que dá direção e que fica próximo se alguma coisa não está certa. Então, ou seja, quando ele dá direção, ele deixa que o seu liderado, a sua liderada, decidam o como ir até essa direção. E se por acaso alguma coisa der ruim no meio do caminho, ele está ali próximo para ajudar. E a mentalidade do mentor, que é aquele que se preocupa em desenvolver e empoderar as pessoas. Porque no final do dia, o que a gente quer e o que motiva de verdade as pessoas são 3 coisas, segundo o Daniel Pink, né, no seu livro Motivação 3.0, que é um livro de 2009, tá? Nem é um livro que eu diria da contemporaneidade, é um livro que está aí já faz um bom tempo. Então, são 3 coisas que nos motivam. A primeira, autonomia. Redescobrimos isso na pandemia, porque a gente teve autonomia de sobra, né? Inclusive, a gente ganhou mais ou menos 2 horas no nosso dia, né? Só que a gente acabou completando essas 2 horas com trabalho. Então, agora que a gente tem que gastar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, a gente fica falando, não vale a pena. Mas talvez a gente não tenha sabido fazer um bom uso disso. Então, o primeiro é autonomia. O segundo é maestria. Ou seja, eu quero me tornar cada vez melhor naquilo que eu sou bom. Então, eu preciso ser colocado em um lugar em que o meu talento ele cumpra o seu papel. E o terceiro ponto é propósito. Eu tenho que... as pessoas querem sentir que fazem parte de alguma coisa que é maior do que elas mesmas. Então, se eu tenho um líder que só se preocupa em execução, em comando e controle, e olha as pessoas como um número, eu não vou conseguir dar esses 3 fatores. E o líder mentor, sem dúvida, consegue dar. Inclusive, Dan, quando você fala a pessoa tem que estar no lugar certo, isso é muito importante, porque às vezes a gente vê colaboradores em áreas que foram colocadas ou que tiveram as vagas e seriam melhores profissionais em outros lugares. Eles sabem disso, geralmente o colaborador ele sabe qual a melhor função que ele exerce. Falta o líder ter esse olhar também. Me conta qual que é o papel do RH, então? Como é que o RH pode auxiliar nesse processo? Muito bom. E você falou uma coisa importante, né? Que as pessoas, como elas estão olhando para a carreira de uma maneira mais flexível, então, se eu tenho líderes do lado de lá que não estão permitindo essa, entre aspas, livre movimentação, né? Tem um líder que olha para o seu colaborador como um recurso, né? E, ou seja, se eu perder, eu vou perder esse recurso e vou ter dificuldade para encontrar outro. Eu não crio espaço para que as pessoas possam fazer as melhores escolhas, né? Por isso que esse líder que eu estou chamando aqui de líder mentor, ele está ali também para apoiar o crescimento e um olhar de carreira dos seus liderados, né? E esse líder permite essa livre movimentação. E o papel do RH, na minha opinião, é um papel mais do que nunca de facilitador. Então, quando a gente fala de tudo isso que a gente está falando que é importante para as pessoas agora, de ter mais autonomia, de buscar um pouco mais de saúde mental, já que a nossa saúde mental foi tão ameaçada ao longo desses últimos anos, até compor um ambiente de mais diversidade, onde as pessoas possam se sentir fazendo parte, o grande problema é que os líderes, às vezes, terceirizam todas as ações relacionadas a esses pontos que eu estou trazendo agora, autonomia, saúde mental, diversidade, para trazer 3 pontos importantes, terceirizam para o RH como se o RH tivesse que efetivamente proporcionar isso para as pessoas na organização. Enquanto não é esse o papel. O RH ele cria um contexto, trazendo ferramentas e trazendo oportunidades que os líderes precisam usar, né? Então, ele é um grande criador de contexto, um grande facilitador que vai instrumentalizar os líderes. Mas se eu, líder, não vejo valor, não tenho propósito em usar essas ferramentas, o ambiente em si não vai ser um ambiente com mais autonomia, não vai ser um ambiente onde as pessoas
possam ter mais bem-estar e, consequentemente, cuidar melhor da sua saúde mental, não vai ser um ambiente mais diverso. O líder precisa assumir o seu papel como a ponte entre o contexto e os seus liderados. À medida que eu tenho isso, eu acho que vale a pena ficar nesse lugar. Eu acho que vale a pena essa troca tá justa, né? Não é só uma troca de remuneração, de compensação, é uma troca onde eu sinto que ali é o melhor lugar para eu estar. Eu fiz um bate-papo aqui que teve uma resposta muito boa que o líder, antes de ser líder, ele tem que ser líder de si mesmo, ou seja, você tem que lembrar, quando você era um colaborador, que líder que você queria. O que faltava no líder que você tinha para a hora que você chegar lá na liderança. Mas, ao mesmo tempo, também tem o outro lado, do colaborador conseguir, e isso eu acho que parte também muito do líder, um líder sempre de porta fechada não está dando espaço para o colaborador chegar até ele para pedir essa mentoria, para falar do seu plano de carreira e juntos construírem isso, né? Então, acho que faz muito mais parte um líder estar aberto para um colaborador finalmente conseguir se sentir aí com um espaço, o caminho aberto para conversar com esse líder também. Dan, adorei a nossa conversa. O que você teria para dizer, de repente, de dica para líderes que estão nos assistindo ou para o RH que está com um problema de algum líder, de alguma liderança agora no momento? Alguma dica para a gente tentar diminuir aí esses casos, que foi como a gente começou a nossa entrevista, né, de turnover, ou seja, aquelas pessoas que estão pedindo demissão por conta dos seus líderes ou chefes nesse caso. O que você diria para essas pessoas agora? Olha, eu acho que a grande dica que eu dou para os líderes é para que eles busquem deixar legado nos seus times, né? E legado é uma coisa que nós, como seres humanos, a gente tem quase como que um instinto deixar, porque está muito ligado ao que a gente faz enquanto pai, enquanto mãe, que é fazer a diferença na vida de uma pessoa, né? A diferença entre legado e herança é que herança é o que você deixa para as pessoas e legado é o que você deixa nas pessoas. Então, quando você assume esse papel, que é um papel de criar relação de confiança, gerar mais proximidade para as pessoas poderem chegar até você, e a partir desse lugar você cria uma visão inspiradora que conecta a pessoa com um propósito, e nesse lugar você desenvolve, ou seja, a pessoa sente que ela está ali naquele lugar, naquele ambiente, se tornando alguém melhor a cada dia, isso é como se você estivesse deixando uma marca. E assim, sem dúvida, como líderes, a gente vai celebrar lá na frente ter alcançado uma série de resultados, batido várias metas, feito o nosso negócio crescer, mas a gente não vai esquecer daquelas pessoas que a gente fez a diferença na vida delas. Então, quando a gente tem esse olhar, as pessoas acabam ficando por nós, não pelo resultado, não pelo salário, não pela empresa em si. E o RH é exatamente esse facilitador de um contexto repleto de pessoas que estão ali engajadas em deixar legado na vida das pessoas. Então, acho que a grande palavra para o líder é deixe legado. Boa! E a gente precisa de líderes e não chefes também, isso que a gente está vendo por aqui. Obrigada, viu, Dan, pela sua participação no RH Summit com a gente. Até a próxima. O prazer foi todo meu. Um abraço. Agradeço vocês também que acompanharam esse bate-papo, que terminou agora, mas o tempo inteiro a gente está com o nosso chat online aqui, você pode participar. Aliás, se você quer conversar mais com o Dan, tem o LinkedIn dele também por aqui, já pode adicioná-lo e começar esse network. A gente volta já.